Você acorda com dores do corpo e não sabe explicar, ou sente um cansaço persistente mesmo tendo uma boa noite de sono? Se eu te disser que esses desconfortos podem estar aí na sua casa e você nem imagina aonde. Vamos mergulhar nos sinais que a sua casa está dando e descobrir 4 situações que a terapia dos ambientes pode ajudar aí com esses desconfortos, com essas dores no corpo, com as noites mal dormidas ou com esse cansaço excessivo. E o melhor, eu vou te ajudar com cura em 4 dessas situações que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E fica comigo até o final porque a quarta situação pode ser um divisor de águas aí para melhorar os seus sintomas e as suas questões de saúde. O primeiro ponto que você deve observar são as colunas e as vigas. Normalmente o que eu estou falando aqui são as colunas e as vigas que estão localizadas em cima, principalmente de cama, mesa de escritório, se você trabalha em casa, ou local de trabalho. Às vezes você trabalha com alguma coisa e você fica muito tempo embaixo dessas vigas, dessas colunas, ou até mesmo um sofá, alguma situação, ou uma situação de alguém que mora, que você conheça, pode estar passando por isso. O que as colunas representam pela terapia da casa? Elas representam cortes, elas representam facas. Então, pode observar, ela aparentemente é uma faca, né? Então, ela vai ajudar a fazer cortes, ela representa uma faca, então, subjetivamente, ela vai fazer cortes em quem está embaixo dela, ou oprime. Então, por isso que às vezes a sensação de cansaço, a coluna, quando ela é mais grossa, né? Ela oprime, ela traz aquela sensação de opressão. Por quê? Porque ela está abaixo do teto e é só uma parte. Então vale a pena você observar aí, se você está me vendo do seu escritório, olha para cima, se você não está me vendo do sofá também, ou se você perceber que na sua cama ou alguém da sua casa dorme embaixo de uma viga, pode ser esse o sinal do cansaço aí, da opressão. E aí, como eu falei, eu vou dar a dica de como fazer, né? Como curar isso, como eliminar isso da sua casa. Obviamente, você não vai poder tirar a viga, não vai poder tirar a coluna, porque é uma questão estrutural. A solução mais eficaz para você melhorar essa situação com a coluna é você tirar o móvel, né, de lugar. Então, no caso da mesa de escritório, do seu ponto, do seu QG de trabalho ou do sofá, você retira. Então, você afasta, não fica exatamente embaixo da coluna. Mas algumas situações são mais difíceis por conta do espaço, principalmente na cama, né? Principalmente a cama, o local de dormir nos quartos. Então, qual que é a solução? Se você não conseguir tirar o objeto, a sua cama, a sua mesa de lugar, você pode fazer um forro, você pode nivelar ou com gesso ou com forrinhos de madeira. Tem até aqueles próprios forros, é muito legal, de encaixe. Você não precisa necessariamente gesso, você vai precisar realmente fazer um pouco mais de obra, né? Vai causar um pouco mais de sujeira. Agora, esses materiais, ele é uma espécie de PVC. Esses materiais que de encaixe é muito fácil fazer, a mão de obra também é muito fácil de encontrar, até se você tiver alguma pessoa mais jeitosa aí para fazer na sua casa, você pode contratar e da cor que você quiser, uma cor branca, porque você vai estar nivelando. Aí você pode me perguntar, mas a coluna vai estar lá? Sim, a coluna vai estar lá, mas você nivelando isso, você vai mostrar para o ambiente que está nivelado e que não fica aquela seta em cima de você. A própria coluna das paredes da casa, a estrutura da casa é feita de coluna, mas ela é preenchida, ela é forrada, então não traz tanta sensação de cansaço. Mas eu tenho mais dicas ainda, então vamos para na situação número 2, são as quinas afiadas. Sabe aquelas quinas de móvel, aquela quina que tem geralmente nos móveis mais altos, nos armários embutidos, e de móveis de criado, não é criado mudo agora, a gente chama de móvel de cabeceira, que geralmente é mais, às vezes mais alto que a cama. Isso daí é realmente um vilão, porque a gente chama de setas afiadas, e elas parecem que são umas flechas mesmo, né?
Se você observar bem, ela fica bem em direção a você e isso causa um corte também, como se fosse uma faca, uma flecha. Essa flecha traz uma energia cortante, uma energia que corta, uma energia que fere. E isso, em algumas partes, quando ela está direcionada em algumas partes do corpo, também pode afetar. Por isso, a importância de você sempre estar observando o seu ambiente. E aí as curas podem ser duas opções, como a primeira, que você tira o móvel de lugar, sai da direção daquela seta, mudando o móvel. Não precisa, às vezes você não precisa tirar o móvel de lugar como a coluna, mas você pode pôr em outra disposição, ou móveis com os cantos arredondados, são os melhores móveis, tanto para gente quanto passar, né, não atrapalhar, não bater, como também para evitar essas setas. Caso não seja possível, eu gosto muito de colocar alguns adornos. Então, no móvel não, às vezes não é possível, mas a seta da parede é possível. Então, você pendura algum adorno, algum mobile que vai trazer uma sensação de movimento, ou até mesmo uma planta que ela desça e ela vai trazendo uma sensação de movimento. Eu vou deixar aqui algumas fotos, tá vendo, ó? Essas aqui são para colunas, mas não colunas em cima, são as setas embaixo, que são setas das quinas mesmo, localizadas nas paredes. E aqui você pode optar por fazer essas situações como colocar umas prateleiras, colocar planta, tentar mudar essa dinâmica das setas, né? Então, mudar de lugar e também mudar aí a dinâmica dessa flecha aí, ocultar, digamos assim, a flecha. Pense em camas, em mesas, em sofás, em lugares onde geralmente ficam no final de corredor ou no meio do corredor. Então, você tem um corredor grande onde existe uma janela numa parte, numa ponta e uma porta na outra ponta. Ali vai trazer um fluxo acelerado, ó, tem uma imagem aqui, vai trazer um fluxo acelerado e isso traz um cansaço absurdo, traz uma distração muito grande, traz uma sensação digamos assim, labirintite, se você está posicionado. Então, se o seu quarto é o último quarto e você tem toda essa corrente, é bom você dar uma observada aí. Então, realmente, para esse fluxo forte é de vulnerabilidade, de insegurança. Por isso que às vezes a gente fala, quando você está sentada para uma porta que dá para a rua ou uma janela, isso também é um fluxo rápido de energia que a gente deve evitar. E aí, qual que é a cura, né? Como que a gente pode solucionar esse problema? Claro, é remodelar o móvel. Então, se é uma cama, você vai ter que tirar essa cama ou manter essa porta sempre muito fechada, principalmente quando você estiver dormindo. Às vezes o fluxo é tão forte de barulhos de vento que às vezes até atrapalha. Tenta colocar uma proteção, alguma coisa que vede um pouco mais, no caso de vento, tá? Ou mudar essa cama, esse lugar de lugar, né? Essa posição de lugar. Ou tentar barrar de alguma forma, fazer uma proteção com um biombo ou portas, ou se possível mudar a direção, porque nunca é bom, mesmo que você não tenha um final, assim, você não esteja localizada a sua cama, o seu escritório num final de um corredor, mas existe esse corredor, ele atrapalha a energia, o fluxo geral de uma casa. Então é bem importante você dar uma observada aí, fazer uma espécie de proteção. Você pode fazer que vai inibir um pouco esse fluxo, é colocar uma luminária maior, né, uma luminária pendente, mas aí também não sei se realmente se é o vento ou se não tem vento, mas você sente esse fluxo. Tapetes é uma coisa bem interessante, ele inibe um pouco esse fluxo, esse eco, essa vulnerabilidade. Então, essas são algumas opções. E como eu falei, agora nós vamos para a quarta situação, e essa situação talvez seja divisora de águas aí para o seu cansaço, para suas noites mal dormidas. Objetos estagnados, objetos parados.
Sim, se você tem objetos parados, principalmente no seu quarto de dormir ou no seu escritório, aqui a gente vai falar que eu falei de noites mal dormidas, no seu quarto, é muito importante você remover esses objetos parados, esses objetos estagnados. Pode ser coisas antigas, muito antigas, e de filhos, por exemplo, quem não, né? Tem aí os quadrinhos, os desenhinhos, todos que os filhos fizeram. Os filhos já estão com 26, que é o meu caso, 25, 26 anos, 19 anos. Você já não tem mais, você não vai usar mais e acaba sendo objeto estagnado. Aí arrume soluções. Para o caso de roupas, você pode doar, você pode vender se for roupas boas. No caso de objetos de filho, a gente realmente tem um apego muito grande. A minha sugestão é que você faça, digite, né, digitalize, tire fotos de uma forma bonitinha e guarde isso de uma outra, digitalmente, para que não fique estagnado fisicamente. Mas toma cuidado também para você não ficar acumulando um monte de pasta de coisas, né? E às vezes você pode até pendurar, né? Fazer um mural aí, se os seus filhos já estão grandes, fazer um mural, um quadro aí de uma parede. Como a casa pode dar sinais para você que talvez você nem imagina, e tenho quase certeza que se você tem uma dessas situações e fizer essas soluções que eu trouxe aqui para você, você vai melhorar e muito aí a sua noite de sono, a sua sensação de cansaço, essa estagnação. Aí você vai deixar aqui no comentário se você realmente tem dessas situações na sua casa, se você identificou e se conseguiu fazer as curas que a gente chama, as curas que eu propus aqui nesse vídeo. E ao aplicar essas curas, você não só está aliviando aí o seu corpo com as sensações, aquelas dores que eu falei, as sensações de cansaço, a estafa, como também você vai estar movimentando a energia, você vai estar movimentando a harmonização aí da sua casa. Talvez você só de mudar o objeto de lugar, uma cama, uma mesa, diminuindo o tamanho da mesa de escritório, diminuindo a quantidade de coisas que você tem, você vai mudar a atmosfera, vai mudar a energia aí do seu ambiente, tenho certeza disso. Eu sou a Cristiane, terapeuta dos ambientes, e te vejo no próximo vídeo. Até!